Então chegamos, olha só, e hoje chegamos bem acompanhados. Quando eu digo bem acompanhados, né? Estamos com esta bela senhora aqui do lado. A senhora não me chama de senhora, por favor. Eu também, às vezes, eu fico meio incomodado de ser chamado de senhora, é preferível você e tu, né? É bem mais aconselhável, né? A Denise Argeni, uma cidadã do mundo, uma brasileira e que tem dupla cidadania, né? Casada com um italiano, vive na Itália um pouco, outro pouco aqui, e sempre nas causas que dizem respeito naturalmente, não é, às políticas sociais, ao ativismo feminino, não é? A doutora está sempre firme nestas causas e também é mais uma mulher que aqui no Tendência chega com o mesmo com o mesmo assunto tão pertinente tantas vezes, a gente fala mesmo assunto, mas de novo mesmo, não, abordado agora por uma pessoa que é cidadã do mundo, que tem muito conhecimento, muita cultura, que tem uma extraordinária formação, formada em direito internacional, é técnica em publicidade e propaganda, especialista em direito internacional, público, privado e direito de integração. Então, Denise Agena, tchau, Bela. Para matar saudades? Boa noite, Cláudio. Muito obrigada por essas palavras. Eu sou Denise Argemi, né? Como o Cláudio falou, uma feminista, uma ativista política e social. Agradeço muito o convite do Tendência feito pela nossa querida Helena. Obrigada por estar aqui com vocês compartilhando esses momentos. Doutora, as coisas não vão bem. Não dá para dizer que vão bem. Nós conversávamos fora do ar agora, a senhora me dizia, puxa vida, sabe? As pessoas estão morrendo muito, as mulheres estão morrendo muito. E aí o pessoal, o leigo pensa assim, pô, mas está morrendo, mas meu vizinho ele morreu também, o outro não, mas é diferente. As mulheres continuam morrendo de coisas que de fato não era para elas morrerem, por exemplo. A bala, a bufetada, a facada, a estrangulamento, a esganadura, o que o valha, né? Mulher que caiu da ribanceira com o carro, né? Enfim, é um absurdo. As mulheres continuam sendo abatidas porque falam de uma coisa tão comum e que era para ser levada com, com naturalidade. Um amigo meu, um grande amigo meu, negro, uma vez me disse, Cláudio, como é difícil o preconceito. E eu disse, pois é, tu sabe que eu não entendo isso. Ele disse, por quê, Cláudio? Porque eu nunca fui preconceituoso. Eu trato os meus amigos com lealdade, com distinção, com dignidade, sejam eles azuis, amarelos, pretos, pardos, gays ou não, héteros, eu trato todos de uma maneira, não estou fazendo propaganda de mim, mas eu não vejo problema nessas coisas. E a senhora e tantas outras pessoas têm vindo dizer é um grande problema. Até onde está indo este grande problema atualmente, doutora? A senhora falou em amigas, colegas e parceiras de caminhada sua que estão perdendo a vida, parece uma vereadora de Jaguarão, é isso? Sim, sim. Nós temos este grupo que se criou, este levante feminista contra o feminicídio, criado pela Márcia Tiburi e a Vilma Reis em janeiro, numa conversa no Instagram. Desde então, em todos os estados estão sendo criadas articulações do levante, e no Rio Grande do Sul nós fizemos isso no dia 25 de abril. Por quê? Porque o poder público não dá conta, não é? A cada 8 minutos uma mulher é estuprada e pelo menos 3 são mortas diariamente. E o nosso estado, infelizmente, é também um campeão de violência contra a mulher e também mata suas mulheres. Então, claro, é muita coisa para se falar, né? Assim, então, pouco tempo, mas sim, infelizmente morreu essa nossa parceira de Jaguarão. Eu soube hoje, porque estive fora das redes por uns 2, 3 dias, porque estive Uhum. no interior. E morreu também a nossa grande parceira, mulher negra do hip hop, a Malu Viana, também integrante do Levante Feminista, né? Malu morreu de Covid, gente. Michele Sandri, uma outra ativista, eu chego a me arrepiar. Eu acho que ainda não faz 3 meses. Michele Sandri, uma mulher que também lutava pelos direitos, uma mulher jovem, que não tinha 50 anos, Uhum. morreu de Covid. Então, na verdade, nós estamos sofrendo, Cláudio, diversas pandemias. Não é somente a pandemia pelo Covid, não é? É também esse assassinato de mulheres. Por que feminicídio? Feminicídio é quando uma mulher é morta simplesmente pelo fato dela ser mulher.
Então, não é um latrocínio, não é que a pessoa vai roubar a mulher e a mata, não é um homicídio. Por que a diferença? Muita gente faz piadinha, né? Porque o feminicídio. Porque um homicídio é a morte, é o assassinato de qualquer pessoa. Mas nós, mulheres, somos mortas simplesmente pelo fato de termos nascido mulheres. E aqui não tem mimimi e não tem vitimismo. É a nossa realidade. O Piauí é o estado que mais mata mulheres no Brasil. O Rio Grande do Sul, infelizmente, também está nesse ranking. E nós temos que acabar com isso. E são programas como o de vocês, essa divulgação na mídia, é que vai nos ajudar a combater o feminicídio. Nós temos hoje inúmeros movimentos no sentido de agravar bastante a situação de quem comete o feminicídio, né? E muitas mulheres já estiveram aqui no Tendência falando sobre estes casos, né? E falando sobre este assunto em si. Mas o feminicídio no Brasil, incrivelmente, ele ainda está ligado a coisas abolidas há muito tempo. Por exemplo, 60% dos feminicídios no Brasil é aquele cara que um dia conheceu aquela belíssima moça, por ela ele se apaixonou, depois eles casaram, uma temporada moraram juntos, um dia ela saiu na esquina, viu uma outra pessoa, se interessa por aquela pessoa, tenta se desvencilhar, tenta por fim naquele relacionamento, que até então era bom, agora não mais, e viver um próximo, e isto não é possível. Agora já pelo lado masculino, não. O cara tiver, não, mas o fulano é amante, tem um amante lá, não sei, que legal, tem um amante. A mulher pode ser condenada à morte por isso. Isso é uma das coisas. E aí vem perseguição profissional, perseguição ideológica. Onde é que ataca primeiro isso, doutor? É tão grande tudo isso? Olha, Cláudio, na verdade, a gente está virando monotemática. Quando eu digo a gente, eu digo nós mulheres. Por quê? Porque parece que nós estamos falando sempre a mesma coisa. Mas eu tenho que dizer, é porque o patriarcado é estrutural, é a nossa sociedade que é feita dessa forma, homofóbica, a minha mulher, né? A minha mulher, né? E machista. Né? Então, o que acontece? O homem, e não é só o homem brasileiro, esse, infelizmente, nós estamos no ranking mundial. O que ocorre? O homem julga a mulher propriedade sua, não é? Não importa se ele é namorado, se ele é marido, se ele é companheiro, se ela conheceu na balada. O homem se julga dono da mulher, não é? Mas não é assim que funcionam as coisas. As pessoas têm de ser livres para estabelecer suas relações e para pôr fim nelas. Né? Mas, infelizmente, é aquilo que nós falávamos fora, né? Antes de entrar no ar. É o machismo recreativo. Lembra aquele nosso médico? Nosso não, né? Porque, graças a Deus, nem conheço. Aquele médico gaúcho lá no Egito, é mole ou é duro, se aproveitando da moça que não fala. Aquilo é uma vergonha. Uma vergonha. Ele não devia ter saído do Egito. Devia ter ficado em Cana. Que bom te ouvir. Também acho, porque aí ele ia ver o que era duro, o que era mole. Por quê? Não se brinca com uma mulher, não se subjuga, não se humilha uma mulher dessa forma, mesmo que ela falasse o idioma. Não, né? Infelizmente, nós gaúchos, já vou concluir, os nossos homens gaúchos têm nos envergonhado bastante, viu? Senadores, deputados, médicos. Ela está ali. Nós temos que mudar essa realidade, Cláudio. É verdade. E a egípcia lá estava ali atendendo ele com tanto carinho, com tanta graciosidade, né? Tentando fazer o que ela foi treinada para fazer, tratar bem o turismo, porque eles vivem do turismo, né? Mas então, olha aqui, eu te pergunto o seguinte, se o nosso presidente da República, que é a autoridade máxima, em quem a gente confia, em quem a gente espera, e não vou transformar nossa entrevista em algo político, mas é impossível não falar de política neste espaço que nós estamos vivendo no Brasil, nesses quase 2 anos de pandemia. Se o nosso presidente da República deixa nas entrelinhas de que os estrangeiros podem vir ao Brasil porque o sexo aqui é bom, é o primeiro a desrespeitar as mulheres, é o primeiro a liberar. O político correto diz, mas tem muito político correto, né? Esse negócio de político... Não é uma questão de ser politicamente correto. É uma questão de respeito à dignidade das pessoas, não importa se homem ou se mulher. E aí, o que ocorre? Por que os feminicídios aumentaram? Não foi só por causa da pandemia e do isolamento das mulheres que são obrigadas a conviver com os agressores, mas porque o nosso líder máximo,
ele dá esse tipo de declaração que aquelas pessoas que não são muito equilibradas se julgam no direito de dar a vida ou a morte à mulher, tu entende? A desrespeitar uma estrangeira, comprando se é mole, se é duro. Ela quer terminar o relacionamento aqui, o namorado, tem meninos de 18, 20 anos matando as namoradas, Cláudia. E tem mais uma coisa, quando é um companheiro ou um marido que mata, e depois tem aqueles ainda tão covardes que se suicidam. E as crianças, hein? Quem é que Mata fica? e depois se suicida para não ter que responder pelo que fez. Ou então vai preso. E esses filhos ficam com quem? Que tipo de seres humanos serão? O que essas pessoas sentirão? Quer dizer, é um flagelo, o feminicídio é um flagelo social. E não é um problema só da mulher, Cláudio. É um problema dos homens. Sabe que aqui tem a famosa Lei Maria da Penha, que, segundo as mulheres, lhes deu mais segurança depois que esta lei entrou em ação. E tem mulheres que dizem, não, olha, a Lei Maria da Penha bota regulamento nas coisas, não é? Para que se siga. Mas a gente, claro, óbvio, melhor tê-la do que não tê-la. Agora, por exemplo, aqui no interior não faz muito tempo, o marido anunciou que iria pôr fim à vida da mulher, que era um enfermeiro, ela estava no hospital onde trabalhava, ele foi lá e deu 6 tiros nela. Ela tinha dado queixa dele na delegacia, aí não existem recursos para dar de fato o acolhimento que esta mulher precisa, e aí tem um grupo de mulheres, inclusive em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, parece que tem esta casa, que é a casa de acolhimento, onde tira as mulheres das vistas dessa criatura, né? E das garras, né? Porque aí tem todo uma engrenagem, ela é dependente socialmente, economicamente, afetivamente, e aí tem que ser livre daquela criatura. Essas casas seriam uma maravilha se fossem implantadas. O que a senhora acha, doutora Denise? Mundo afora, como é que isso está? Temos essas casas? Lá não tem Lei Maria da Penha, como é que a lei trata isso? Cláudio, na Itália, principalmente. Tá, vou ser bem breve, mas gostaria de ficar ainda um pouquinho aqui no Brasil. A Lei Maria da Penha é considerada uma das legislações pioneiras e a mais abrangente em defesa da vida das mulheres, não é? Então, tem gente que brinca, por que não faz a lei João da Penha? Porque os homens não são dizimados, os homens não são assassinados por nascerem homens, em primeiro lugar, não é? O que acontece? Por que a Maria da Penha é tão importante? Porque ela diz ali os diversos tipos de violência psicológica que a mulher sofre. A violência não é só, como tu disseste, o tapa na cara, o soco, o pontapé, o beliscão. Não, ela pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial, ela pode ser sexual. A violência, ela se expande e ela se manifesta de diversas formas. Então, o que é que acontece quando o homem tem esse perfil de agressor contumaz? A Lei Maria da Penha busca proteger a vida dessas mulheres. De que forma? Concedendo uma medida protetiva. O que é que significa isso? Simplesmente que aquele agressor não pode se aproximar dela, e outra, via de regra, esses agressores não agridem só a mulher, a esposa, a namorada, eles agridem os próprios filhos, então é uma família inteira que está sob a proteção, tu entende? Com relação às casas-abrigo, não, nós temos uma, e essa, até foi bom tu dizeres isso, nós temos apenas uma em Porto Alegre, se chama Casa Viva Maria, há mais de 20 anos. Não tem mais em Pelotas? Temos uma, está sucateada, simplesmente sucateada. Mulheres que têm filhos com mais de 14 anos não podem levar seus filhos para lá, só para te dar uma ideia. Nós não temos, o nosso Conselho Estadual de Direitos da Mulher está desativado, porque não há políticas públicas para as mulheres no nosso estado. Os CONDINs, que são os Conselhos Municipais das Mulheres, que auxiliam o Executivo Municipal a fazer políticas públicas, a maioria deles está desativado. Em Capão da Canoa, eu não sei, me parece que aí nós temos aí a vereadora Cris Miller, que tem feito um trabalho incrível nesse sentido. Vamos tentar reativar o CONDIN de Tramandaí, o de Capão da Canoa também, com auxílio lá da vereadora Lavina Dias. Em Pinhal também temos a Márcia Tedesco. Nós temos mulheres maravilhosas no litoral. Márcia Tedesco, prefeita de Pinhal. Exato, e também está no Levante. Nós criamos, Cláudio,
Na verdade, eu criei, por sugestão da nossa Anne Cruz, que é uma das líderes do Levante no Rio Grande do Sul, ela disse: Denise, por que você não cria um GT, um grupo de trabalho do Litoral Norte? Não precisou de dizer duas vezes. Nós temos mulheres maravilhosas ali em Bé, Tramandaí, Capão da Canoa, Cidreira, Magistério, agora está entrando de Tavares, está aquela outra cidade que também, Mostardas, e as mulheres estão vindo espontaneamente porque há um desejo de proteger a vida das mulheres. Se o poder público, e quando eu digo poder público, eu não estou criticando ninguém em especial, nem o Estado, nem os municípios, mas sim a administração pública, porque a política pública não é um dever da sociedade civil, não é um dever nosso, das advogadas, das ativistas, das vereadoras, isso é um dever do Estado. Nós não temos políticas públicas no Rio Grande do Sul. Tu sabia que nós não temos nada, nenhum recurso para políticas públicas no Rio Grande do Sul para as mulheres? Não, não sabia. Eu acho que não sou só eu que não sei. Acho que temos. muita gente, a maioria não sabe. Foi na semana passada, eu fui convidada a participar, inclusive foi pela própria vereadora, essa que eu referi antes, né, a vereadora Cris Miller, foi criado pelo governo Leite, Eduardo Leite, eu soube, o ano passado, uma força-tarefa interinstitucional, né, para combater a violência e o feminicídio. Eu nem sabia, ninguém sabe. Participei da reunião, eu vi mulheres do governo, que eu não conheço, do governo estadual, participei ativamente e relatei essas mesmas coisas. E ainda bem que elas vão trazer as mulheres que estão transformando esse Estado. Que Deixa eu fazer uma pergunta institucional. Doutora, sim, a senhora que é uma mulher do mundo, a senhora viu que no Brasil, a senhora citou aqui agora várias mulheres nas suas regiões com grande projeção. Márcia eu ia dizer a chefe, a primeira chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, doutora Nadine Anflor. Esta mulher está revolucionando o Rio Grande do Sul. A senhora citou todas essas mulheres, mas eu lhe pergunto, muitas vezes, por serem estas mulheres ligadas ao mundo político e muitas vezes por estarem em posições políticas antagônicas uma da outra e às vezes por questões políticas locais, isto não acaba atrapalhando um pouco? Bom, desde que nós nos acordamos até quando vamos dormir ou morremos, somos seres políticos. É a política. A questão partidária, esta, sinceramente, Cláudio, não é uma questão minha, porque eu não pertenço a nenhum partido. Não, eu me pergunto atualmente, porque a gente vê um travamento, a senhora entende? Existe esse travamento nacional, não é só aqui. Sim. É um travamento nacional. Daí o cara que está no outro partido diz assim, só um pouquinho, mas o fulano aí, essa pessoa é ligada a tal... Eu acho que tínhamos que transpor isso e juntar todas essas boas pessoas, né? A senhora citou pessoas que têm muita projeção na nossa região. Todos juntos, com certeza, farão uma grande diferença, ainda mais com a senhora inclusa no grupo, eu não tenho dúvida disso. É o que nós esperamos. Por quê, Cláudio? Porque neste grupo do Levante é o que está acontecendo, não é? Mulheres de diversos partidos, menos daqueles partidos que não consideram a mulher um ser humano e não as coloca, não é, dentro dos seus partidos em cargos de destaque, não é? Porque a mulher, em alguns partidos do Brasil, e eu não vou referir, né, porque não gosto de ser palco para machismo e racismo e homofobia, alguns partidos não consideram a mulher, o negro e o gay seres humanos. Então, essas pessoas não encontram apoio nesse levante, né? É bom que se diga isso. E eu queria te falar uma outra coisa, já que tu quer falar de instituição, tu já sabe que nós criamos o Movimento Independente de Advogadas Gaúchas em 17 de junho de 2020. Ele começou como um movimento de advogadas, em 2 semanas já era um movimento social e vamos completar 1 ano. Nós estamos articulados, não somos apenas advogadas, há pessoas de todas as formações, negras, não negras, estamos fazendo diversas ações, articulação com o Brasil inteiro para o antirracismo, para combater o machismo e a homofobia, mas principalmente agora que nós temos eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria ser ordem da advocacia, não é? Porque 52% da ordem é composta por nós, mulheres. Então, o que é que nós queremos? Quais são os objetivos do MI? Eleger uma mulher presidente da OAB.
Exatamente, nas nossas subseções no Rio Grande do Sul, que são 106, na nossa seccional, que é o Rio Grande do Sul, A Mandaí é uma mulher. E em Capão da Canoa também, é a Rosana Brogni. E Aqui queremos uma mulher no Conselho Federal, porque, na verdade, parece tudo bolinha, né? Eu acho que deu, 2021, não é? As mulheres têm muito a contribuir, têm um outro olhar. Será não que sei agora se vai? É melhor ou pior. Olha, eu acredito que muita gente quer deixar isso só no papel, porque nós conseguimos em dezembro, lá em Brasília, no conselho de todos os presidentes, de todas as seccionais são os estados, tá? Então, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, nós conseguimos uma cota de 50% de paridade de gênero e 30% apenas, eu digo apenas porque pelo movimento, pelo nosso início, seria 50% também. Então, a partir deste ano, as chapas que se inscreverem terão que contemplar e respeitar essas cotas, não é? Mas tem uma coisa aqui, Cláudio, que é muito importante: não basta ser mulher e não basta ser pessoa negra, porque nós não podemos continuar consolidando esse patriarcado. Nós temos que incluir as pessoas, nós temos que realmente trazer a diversidade que é o nosso país para dentro da nossa instituição. Sabe que a gente fica pensando assim, as instituições de um modo geral no mundo inteiro, né? E todas elas, nesses 1500 anos, ou vamos partir dos 500 anos agora para cima, né? Onde aparece o Brasil, os Estados Unidos da América, os países latino-americanos aqui e tal, eles têm todo um nascimento europeu, né? Espanhol, francês, né? Português, mas todos eles formatados masculinos, né? A formatação masculina desses governos, das instituições. Assim, agora, para desmontar esses 500 anos másculos, é um trabalho violento em todos os campos que esse trabalho possa caminhar, né, doutor? Sim, porque isso é o que nós chamamos de patriarcado. O que é o patriarcado? É uma sociedade estruturada em cima de um homem branco e hétero. É isso. Né? Existem outros seres humanos não brancos e não hétero. Existem outros gêneros, existimos nós, as mulheres, e daqui nisso eu falo também de mulheres trans, não só de mulheres cis. É um discurso um pouco mais longo, eu sei, não é o momento agora, mas é importante que se diga: a mulher tem uma longa tradição, não só no cuidado com o ser humano, né? Nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos familiares quando necessitam. Mas nós temos uma coisa que as pessoas ainda não perceberam, esses homens brancos e héteros que eu falo, né? Nós temos uma larga experiência em administração de conflitos, administração de patrimônio, administração financeira. Nós entendemos e muito disso. Porém, não temos oportunidade. Por quê? Porque justamente essa sociedade é estruturada neste homem branco e hétero. E isso tem de mudar. Nós temos muito para contribuir. E nós não queremos tirar o lugar de ninguém, Cláudio. E aí tem a velha cartilha, né? Ora, a minha mulher, né? Costureira, lavadeira, boa amante, boa companheira, boa psicanalista, boa mãe de família. Mas é uma boa mulher. Né? Mas é isso que tem que ser desconstruído. Que as mulheres vão continuar sendo boas mulheres, né? Tomando conta da família, mas não quer dizer que seja aquela criatura serviçal tão somente. Né? Isso terminou, isso não tem mais lugar há muito tempo, né? E aí nós temos que dizer para esses nojentos que acham isso ainda que isso tem que parar. Precisa parar e vai parar. Aconteceu uma coisa engraçada, né? No domingo passado, nós fizemos a primeira arte em muro aí em Tramandaí. Pois né? Eu ia perguntar. Foi um colega, inclusive advogado, que cedeu o muro, a vereadora, que foi a promotora dessa grande ação, né? E aí, brincando, nós estávamos organizando ali bem cedinho as mesas, começaram a pintar, a fazer o mural, e aí se perguntou, mas quem é aquele homem lá, né? É o marido da fulana. Eu não vou dizer o nome para a pessoa não se chatear.
Então, assim, ó, até nós começamos a brincar, porque até o final da manhã ele era chamado, vamos dizer, é o marido da Ju, vamos dizer Uhum. assim. A gente nem sabia o nome dele. Aí uma de nós observou, vocês viram que coisa curiosa? A gente sempre conhece, quem é a Maria? Ah, a Maria é a mulher do João. A Maria não tem um nome próprio, não tem sobrenome. Não, As não. coisas estão A mudando. mulher do fulano. Ah, Hoje mas quem é aquele? Ah, aquele é o marido da é. fulana. Quer É. dizer, isso é um sintoma, né? Não é uma ofensa, mas é um sintoma de que as coisas estão mudando, né? E eu acredito que quando nós tivermos mais respeito uns pelos outros, tudo vai andar melhor. E Tudo vai tem andar uma melhor. coisa, Cláudio, os homens e as mulheres têm que andar juntos, porque nós não vamos transformar a sociedade só os homens ou só as mulheres. Nós temos que caminhar de mãos dadas. Vai haver diferenças, divergências? Claro que vai. Somos todos humanos, mas se nós não caminharmos juntos, não vai haver Não, mudança. não vai haver mudança. Doutora, eu quero agradecer demais a sua presença, né? Obrigada, querido. E dizer que foi muito bom. E quando quiser voltar para batermos mais um papo agradável e esclarecedor desses, nós aqui no Tendência estamos aqui. Nós somos parceiros naturalmente dessas caminhadas libertárias, eu acho que de um modo geral, eu acho que a imprensa de um modo geral, nós aqui, os bem pequenininhos e os médios e os grandes, todos caminham a sua grande maioria neste sentido, né? É de sermos Aham. libertários, libertários não no sentido de estragar ou desarrumar o que está posto, mas de botar o que está posto no lugar exato de onde devia estar posto, né? Fique sempre à vontade para voltar. Eu desejo que a senhora tenha brevemente uma presidenta, né? Lá no lugar do Santa Cruz, lá na UAB, né? E que No Rio Grande vocês do Sul ocupem os também, né? lugares que por direito merecem ocupar por competência e não por belos cabelos. Cláudio, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, agradecer a tia Helena, né, por nos dar esse espaço. E em nome do movimento independente 50-50 de advogados gaúchos, eu gostaria de convidá-los também para a nossa primeira festa de aniversário, que vai ser uma live, um sarau. Nós vamos fazer um sarau virtual no dia 17, com poesia, com música, vai ser só alegria. Não vai, ninguém vai falar de direito, não vamos falar, não é desses nossos problemas que nos afligem. Nós queremos comemorar a vida. E queria deixar aqui, em nome da Malu Viana, da nossa companheira lá de Jaguarão, também da vereadora, todo o nosso apoio e solidariedade às famílias, aos amigos e às companheiras de luta. Muito obrigada. Então, vá com Deus e até a próxima. Doutora Denise Argeli Obrigada. esteve Obrigada, uma conosco. boa noite. Boa noite. Tchau. É isso, né, gente? E aí, hoje também é Dia Mundial do Doador de Sangue, viu? Para você que está em casa, para você que, né, sabe que o quão é importante, né, a doação de sangue, né? Porque as pessoas realmente precisam de sangue, né? Os bancos de sangue estão com seus postos, estão com seus estoques, digamos que baixos, né? E em tempos de pandemia as coisas não são fáceis não. O banco de sangue estão aí com estoque baixíssimo. Aqui no litoral você pode doar sangue no Hospital de Tramandaí, na Avenida Emancipação, 1255, de segunda a sexta-feira, e também das 9 horas da manhã às 12 das 9 horas da manhã até às 12h30 e das 14 até às 16h30 pode fazer a sua doação de sangue, né? E cada vez que uma pessoa sofre um acidente ou que uma pessoa tem uma cirurgia inadiável, o banco de sangue entra em ação, porque há perda do sangue e aí faz e tem que fazer a reposição. Então, hoje é Dia Internacional da Doação de Sangue. No mundo inteiro, a gente hoje celebra esse dia e aproveita para pedir que você vá lá doar sangue, doar vida, não é? Vamos repetir, de segunda a sexta-feira, na Emancipação, em Tramandaí, 1255, lá no hospital, das 9 horas da manhã às 12h30, e depois das 14 horas até às 16h30 você doa sangue em Tramandaí, na capital das praias, e com certeza a pessoa que está ali precisando desta sua doação
né? É muito importante isso. Nós agradecemos em nome destas pessoas. Vamos agora para o painel do coronavírus hoje, que segue da seguinte forma: casos confirmados 1.149.424 no Rio Grande do Sul, recuperados 96%, óbitos nas últimas 24 horas 29, total de óbitos 29.701 gaúchos perderam a vida até agora para o Covid aqui no Rio Grande do Sul. Então, para você que está achando assim, não, mas está morrendo pouca gente, 96% recuperou. Pois é, mas 29 mil pessoas, 29.701 pessoas gaúchos perderam a vida. Pensa que baita município se forma com este número de pessoas aqui. Taxa de ocupação de leitos na UTI, no estado 86,3%. Né? Nas últimas horas são esses os números da ocupação. O painel da vacinação no estado do Rio Grande do Sul, né? O grupo prioritário, 67,8%, já receberam a primeira dose. Deste mesmo grupo, 31% a segunda dose. Né? E a população residente, né? Então 33,3% receberam a primeira dose, 14,4% a segunda dose. Ainda é baixo se a gente for pensar, mas estamos aí caminhando com a vacinação dos brasileiros e dos gaúchos. O boletim para Tramandaí, atualizado ontem, casos confirmados 6.081, recuperados 5.838, hospitalizados do município são 6. Os óbitos estão em 181 óbitos. Não é? O boletim também para Imbé, atualizados no dia 11. Casos confirmados 3.340, recuperados 3.194 e hospitalizados são 26, óbitos 116 na cidade de Imbé. E agora vamos para a previsão do tempo. Olha só, né? Já vai aparecer, tá aí? Olha aqui a previsão do tempo. Previsão do tempo para as últimas horas foi assim. Hoje à noite o tempo é aberto, ainda sem nuvens. Máxima de hoje foi 21 e a mínima esteve nos 13 graus. A mínima nos 13 graus. Você pode ver que amanhã já parece um tempo nublado, não é? Está ali amanhã tempo nublado, né? Pela manhã já com possibilidade de chuvas, né? De chuvas, e à tarde o sol com a diminuição de nuvens, à noite com muita nebulosidade. 16 graus é a máxima e a mínima vai para 12. Isto amanhã já está aí, né, nos radares meteorológicos, como você pode ver aqui, esta entrada de mau tempo. Já na quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, à noite com muitas nuvens, máxima 14 e mínima de 10 graus. E assim, né, pode haver algumas pancadas de chuva, não é? Bem no norte, e é isto. Assim vai estar o tempo. Previsão do tempo, então, até esta quarta-feira. E nós vamos ficando por aqui com o nosso Tendência Entrevista de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Esperamos, né, ter trazido mais um assunto que você realmente tenha achado interessante e pertinente. Vamos agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores tão importantes e eles que têm feito tanto pelo produto Tendência Entrevista. São eles a WebSul Telecom. A WebSul, você já sabe, na WebSul não há erro. WebSul Telecom leva a melhor internet para a sua empresa, para a sua casa, onde você estiver, e aí você vai ficar extremamente, eu tenho certeza, satisfeito com a qualidade técnica dos serviços da WebSul e as tecnologias que esta emprega para te levar tudo o que há de bom no mundo da internet, no cyberespaço. Já a Sindapa também tem alta tecnologia de segurança. A Sindapa tem os melhores profissionais e os melhores equipamentos para tornar segura a sua casa e a sua empresa. A Sindapa tem os melhores profissionais, não tenha dúvida disso. Sindapa, Tramandaí e Imbé, e você estará totalmente seguro. Entre em contato com eles. Sindapa em Tramandaí e em Imbé é a melhor empresa de vigilância. Tramandaí e Imbé, não esquece, Sindapa.
Temos também na rua Doutor Flores, em Porto Alegre, a Profimac. A Profimac que faz aquela manutenção maravilhosa na lente do seu equipamento fotográfico, que hoje também filma. Então as coisas são muito juntas hoje. Não há mais só a filmadora, nem só a máquina fotográfica, não é? A não ser, claro, aqui nos nossos equipamentos, tecnologia de broadcasting é um pouco diferente. Mas para a câmera fotográfica que você tem aí na sua casa, ou para você que é um fotógrafo amador, até mesmo profissional, claro, leve lá no Valdeci, na turma da Profimac, que eles vão fazer uma excelente manutenção no seu equipamento. E para você que vai viajar ou que vai trabalhar, não tem com quem deixar o seu pet, se for viagem, ele fica lá. Ele fica lá nas Sopatas com a turma da Tia Mari Bueno. Se for para trabalhar durante o dia, também. E nos dois casos, a Sopatas busca o seu pet e a Tardinha leva ele. Ou quando você for viajar, eles buscam e quando você voltar, liga. Olha, pode trazer ele de volta para casa, que ele volta tendo usado os melhores serviços, os melhores produtos e fazendo parte do clubinho das Sopatas. Ele ainda paga menos pelos produtos que consumiu e pelos serviços que ele teve lá, né? Então, é isso, gente. E para finalizarmos, Julius Hair. Se você anda com o seu cabelo em módulo desconfiado, aquele cabelo está uma pontinha para lá, outra para cá, não está bem, você liga para o Júlio e o Júlio vai garantir que você receba o melhor tratamento, o melhor serviço, o melhor aconselhamento, sem botar o seu tão estimado cabelo em risco. Claro, não é? Quando a gente é muito jovem, não se tem muitos... eu tenho bastante cabelo, mas com o passar do tempo, aí sim, principalmente as mulheres que usam muitos produtos, não é? Os homens menos produtos, mas as mulheres muito, né? Colore, descolore, não é? Faz alisamento, depois encrespa e o cabelo vai trabalhando a vida toda com isso. Então, quando chegar numa certa idade, ali 40 e pouco, 50, é bom que você tenha muita atenção com o seu cabelo e o Júlio está lá para te ajudar a mantê-lo tal qual ele era quando você era mais jovem, né? Então faça isso, ligue, marque, agende sua hora e não corra riscos com o seu cabelo. Nós vamos embora, voltamos na quarta-feira quando forem 18 horas, aqui na faixa das 18 horas, com mais um entrevistado aqui no nosso Tendência Entrevista. Amanhã tem ele aqui, Júlio Lessa, vai estar aqui às 18 horas falando de... Claro, aqui no Tendência, como toda terça-feira, tem o Julinho, né? Vai estar aqui. E na quinta-feira, ela, a doutora Carlota, com as dicas do direito, né? E na sexta voltamos. No sábado às 22 horas, tem a Mari Bueno e o Sem Filtro. Sempre com um assunto muito interessante para você. No próximo sábado, às 22 é a programação do Tendência durante a semana. E a missa que vai ao ar, claro, todo domingo às 19 horas. É isso então? Beijo a todos e até quarta-feira.